Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Iniciaremos essa semana a disciplina de forrações e floríferas. E vamos entender então quais são os grupos que essas plantas representam. Bom, em primeiro lugar, as forrações, gente, elas constituem um grupo de plantas que são herbáceas, ou seja, que não apresentam lenho. Então, não são árvores, não são arbustos, né? Apresentam um pequeno porte e são muito utilizadas no paisagismo. Lembrando, gente, que dentre as forrações nós também citamos as gramas. Porém, dentro de jardinagem e paisagismo, nós temos um grupo separado só para as gramas, né? Devido à importância que elas têm no paisagismo, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. Então, as forrações nós citamos como essas plantas herbáceas, inclusive que dão um contraste muito bonito com as gramas. Então, nós podemos observar aqui nessa foto, né, uma área gramada e aqui nós temos uma trapoeraba roxa. A trapoeraba verde, ela é uma planta daninha, mas a roxa, ela é considerada uma forração ornamental. E hoje está se usando muito a combinação entre o verde e o roxo em projetos de paisagismo. Bom, quais são as funções das forrações nos jardins? Primeira coisa, fazer o acabamento nos jardins, em composição com espécies de maior porte. Então, eu posso fazer com as forrações os contornos dos jardins, eu posso utilizá-las abaixo das árvores, aonde a copa é muito fechada e as gramíneas que nós usamos, geralmente a esmeralda, São Carlos, batatais, elas não são gramíneas de sombra, elas são gramíneas a pleno sol. Então, debaixo de uma copa que é muito densa de árvore ou de arbusto, que a grama não desenvolve muito bem, nós podemos usar uma forração para sombreamento, né? Então, fica muito bonito, chama muita atenção e quebra a monotonia do gramado. Outra função que a forração apresenta nos jardins é revestir o solo. Então, quando ela reveste o solo, ela evita a ocorrência de áreas nuas, ou seja, áreas descobertas. Então, não fica solo descoberto. Então, aqui nós podemos observar uma forração com gramínea, que para nós aqui elas são gramas, né? E aqui o contraste da grama com diversas forrações de várias espécies, inclusive algumas delas muito floridas. Então, diminui, né, dá um contraste bonito, diminui a monotonia e protege esse solo. Protege contra o quê? Erosão, protege contra a formação de poeira, de lama, né? Ou seja, dá um embelezamento ao local e ela vai proteger contra a insolação de raios solares diretos no solo, ela vai proteger contra o impacto da gota de chuva, contra ventos, né? Então, quer dizer, ela protege. Então, a forração, ela tem uma função ambiental e de embelezamento, porque ela conserva a estrutura do solo. Ela quebra a monotonia dos gramados. Lembrando, gente, que o gramado também é uma forração, mas em jardinagem nós consideramos ele, né, um grupo especial. Então, nós podemos observar aqui um jardim com grama esmeralda, né, e que tem um contorno com forrações. Esse contorno, gente, ele dá um embelezamento muito grande, muito bonito dentro de um jardim. Aqui é a mesma coisa, né? Nós temos o gramado, né? E aí diversas plantas ao redor dando a forração. E a forração, gente, ela pode ser tanto planta de crescimento mais baixo como crescimento mais alto, né? Não necessariamente a gente tem que trabalhar com forração muito baixa. Outra característica é manter a umidade do solo. Então, quer dizer, lógico, se está protegendo contra raios solares, se está protegendo contra a evaporação da água do solo, é claro que vai manter a umidade. Isso é extremamente importante para que outras plantas possam desenvolver. Ela evita também a incidência de plantas invasoras, porque quando a gente trabalha com gramado, com forrações, elas dominam o solo. Então, elas
fazem com que haja um sombreamento e que sementes de plantas daninhas não consigam desenvolver ali. Uma, gente, que se for desenvolver, nós temos que retirar também, porque daí perde o embelezamento dos jardins. Aqui nós vamos ver um gramado, aqui nós temos uma cerca viva, né? Num contorno, e aqui nós temos uma forração ao redor dele todo. Vocês podem ver que não é uma forração baixa, e é uma florífera, né? Uma característica que nós podemos usar também nos jardins. O hábito de crescimento dela, ele pode ser tanto horizontal, então nessa primeira figura aqui, nós estamos vendo um gramado, a forração, né? Aqui é uma forração que acompanha o gramado. Lógico, gente, com características diferentes. Então, quer dizer, o gramado bem horizontal mesmo. Então, nós temos uma característica de forração um pouco mais alta. Isso é a beleza num jardim. E aqui nessa outra figura, nós temos aqui um lírio, que é o Hemerocallis, esse lírio amarelo, muito usado em projetos de paisagismo. Eu, particularmente, gosto muito dessa planta. Então, nós vamos ter o gramado e nós vamos ter uma forração vertical, que cresce mais. Ela não cresce rente ao solo, ela cresce acima do solo. Essa característica também fica muito bonito. Os lírios, gente, são plantas que nós podemos usar como forração de uma maneira vertical, principalmente embaixo de árvore, em áreas onde a gente quer quebrar a monotonia, trabalhar com uma cor laranja, uma cor amarela, vermelho, né? Isso tudo dá uma conotação mais bonita ao jardim. Dentre os exemplos de forrações, gente, nós temos diversas delas, né? Aqui nós podemos citar a azulzinha, né? Uma forração horizontal que dá uma flor, né? O próprio nome diz, rocheado, bem azul mesmo. A era, extremamente usada em jardins. Nós temos tanto a era de crescimento vertical como a era trepadeira, né? Aqui é uma era de crescimento vertical. Vocês podem observar que ela está sob a projeção das copas de árvores, aonde a grama tem uma dificuldade muito grande em desenvolver. Aqui nós temos às 11 horas. Como o próprio nome diz, ela abre, gente, nas horas mais quentes do dia, por volta das 10 horas da manhã até as 15 horas, né? É chamada aí popularmente de 11 horas. Aqui é uma flor repicada, essa 11 horas aqui é muito bonita, ela tem uma diversidade de cores muito grandes e ela cresce na horizontal, viu, gente? Aqui nós temos um exemplo clorofito. Clorofito é uma planta geralmente de um local sombreado, a folha dele é branca e verde, muito bonito, uma planta que tem uma propagação muito fácil, né? Extremamente utilizadas em projetos de paisagismo. Aqui nós vamos ter a trapoeraba roxa, também muito utilizada embaixo de árvores, para formação de jardins, de contornos, para quebrar a monotonia do verde do gramado, né? Tem uma densidade diferente também, folhas, né, bem chamativas, bonitas. O bonito dela é a folha, né, não a flor. Enquanto a trapoeraba verde é planta daninha, a roxa é usada em jardinagem, né? Aqui nós vamos ter outra espécie que é o lambari, muito utilizado embaixo de copas de árvores. No Campus Muzambinho nós temos demais o clorofito, a trapoeraba roxa e o lambari embaixo de árvores, principalmente ali no H. Outro exemplo de forração, gente, que vem sendo extremamente utilizado nos últimos anos é o amendoim forrageiro. Gente, o pessoal chama ele de grama amendoim, mas ele não tem nada a ver com gramínea, né? Ele é uma dicotiledônia, não tem absolutamente nada a ver com grama. Mas, popularmente, o pessoal chama. Eu não gosto de trabalhar com amendoim forrageiro dando esse nome, grama amendoim. Eu acho que ele é o amendoim forrageiro. Forrageiro por quê? Porque ele serve para alimentação animal. Toda planta que é forrageira, ela serve para alimentação animal. Porém, gente, ele entrou aqui no Brasil dentro do paisagismo de uma força muito grande. Então, nós estamos observando muito em propriedades rurais, locais onde tem muito barranco, porque a raiz dela se firma muito ao solo, parecido com as gramas mesmo, apesar de ser uma dicotiledônia, e a grama uma monocotiledônia, né? Nós observamos muito em praça de cidades, em praças de shopping, de condomínios. Por que disso? Além dela dar uma forração perfeita, ela tem essa, né, a flor amarela e que dá um contraste muito bonito, o amarelo com o verde.
E outra coisa, ela é muito mais fácil de manejar do que a grama. Então, ela não precisa de poda como a grama precisa. Então, ela é um manejo mais fácil, gasta-se menos mão de obra com ela, né? E aqui, o amendoim forrageiro, ele pode ser propagado de duas maneiras, né? Ou por sementes, né? Semeadas direto ao solo, né? Aqui vocês podem observar a semente do amendoim forrageiro. Germina muito bem, rápido. 3, 4 dias ela já germina, né? Um desenvolvimento muito rápido. Mais ou menos aí com 60 dias é uma área que já fica formada. Ou então ela pode ser comercializada também por mudas, né? E assim, gente, como ela lastra, ela desenvolve rápido demais, então ela forma um jardim de uma maneira muito rápida. Então ela também é uma forração. Talvez hoje dentro das forrações, depois de grama, aqui no Brasil, é uma das plantas que vem sendo mais utilizadas. E eu posso trabalhar também do contraste com a grama, tipo esmeralda, por exemplo, com amendoim forrageiro. Tranquilo? Bom, gente, entre as floríferas, muitas forrações são floríferas também. Nós temos as forrações que o bonito delas são as folhas e nós temos as forrações que o bonito são as flores. Então, nós chamamos de floríferas herbáceas. Por que herbáceas? Porque tem pequeno porte, elas são verdes, né? Não são lenhosas, porque a gente tem florífera árvore, né? Mas aí já são lenhosas. Florífera arbusto, mas são lenhosos. As floríferas herbáceas, gente, elas entram muito como forração também. Como forração em floreira, em vaso, né? E são extremamente bonitas. Então, geralmente elas são plantas anuais, ou seja, todo ano eu tenho que trocar, elas têm ciclo curto. Bianuais são aquelas que duram 2 anos ou até mais. Bulbosas, que são propagadas por bulbos, né? E tuberosas pelos tubérculos. E aqui, gente, nós temos uma planta que é chamada de verbena, uma florífera extremamente bonita, com uma variação de cores muito grande, muito utilizada em projetos de paisagismo no Brasil. Aqui nós temos, aqui, gente, é uma forração vertical. Essa florífera aqui apresenta uma elevação de cores muito grande, de tamanho, de formato. Então, esse contraste é muito bonito. Esse aqui é o lírio hemerocalis, né? É o lírio que eu falei para vocês que eu gosto muito dele. Vocês podem ver que ele está abaixo de palmeiras, formando aqui um canteiro. Floresce muito, quase que o ano todo, e a florada dele é de uma duração muito grande. Não precisa, a manutenção dele é fácil de ser feita, né? Então é bem tranquilo mesmo de se trabalhar com essa planta. Aqui nós trabalhamos também com o uso crescente deles na composição de canteiros, né? Essa aqui, gente, é um canteiro de petúnia colorida. A petúnia é muito bonita, porém ela é mais indicada para a estação mais fria do ano. E outro detalhe, a cada 3, 4 meses a gente renova o canteiro, né? Porém, a beleza dela é indiscutível e tem uma variação de cores muito grande. Aqui é a mesma coisa, né? Muito usado também em bordaduras de jardins. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho um caminho e ao redor deste caminho aqui são petúnias também. As petúnias são, assim, uma das plantas floríferas mais utilizadas em jardins, pela variação das cores e pela beleza delas, né? Então, vocês podem ver que ela contorna o caminho formando as bordaduras. Aqui, nós temos o uso também de floríferas em vasos. Aqui é uma empátiens, né? Popularmente também chamada de empátina. Ela forma um florescimento muito grande, pode ser usada em canteiros também, sem problema nenhum. Pode ser usada em contornos, em bordaduras. E ela em vaso, elas são muito bonitas. Tem uma variação de cores fantástica. A folha dela também é muito bonita. Hoje, muito utilizada em projetos de paisagismo. De um custo baixo, viu, gente? Bem baixo mesmo essa planta. Aqui nós temos também o uso de jardineiras, tanto jardineiras nos jardins, como aqui, por exemplo, em janelas de casas onde há floreiras. Aqui é a petúnia, mais uma vez, né? Uma planta extremamente bonita, chamativa, só que eu vou ter que trocar, renovar essa floreira aqui a cada 3, 4 meses, né? Para que ela continue bonita. Bom, gente, uma boa semana para vocês, bons estudos e nós nos encontramos na webconferência.